Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes. Eu sou o H. Vou falar com vocês sobre Atlético Paranaense e Flamengo pela Copa do Brasil. Então, o jogo aqui na Arena não foi muito diferente do que ocorreu lá no Maracanã no primeiro jogo. Um jogo muito truncado, muito difícil de se jogar. O Atlético muito fechado, como sempre, mas tentando alguma coisa. Deu a entender que o Atlético poderia realmente chegar a bom termo e tentar chegar ao gol adversário. E no primeiro tempo teve lá boas oportunidades, mas acontece que não saíram chutes travados e tal, não foi nenhum lance agudo, né? O grande lance que ocorreu no primeiro tempo foi um lance do Flamengo, no qual o Bento estava muito atento e evitou o primeiro gol do Flamengo. Depois, no segundo tempo, houve um rearranjo ali do Dorival Júnior e ele conseguiu botar o time do Flamengo muito no ataque e o Flamengo fez apenas o suficiente para ganhar o jogo. Foi apenas o que eles fizeram. Eles não vieram para dar espetáculo, respeitaram muito o Atlético, o que é muito bom, né? Porque eles sabiam que aqui era bastante difícil, mas a verdade é que o time do Flamengo tem uma superioridade técnica muito superior. E também tem uma outra questão, né? Isso tem que ser dito, né? O Luiz Felipe, ele tem, talvez ele sinta essa responsabilidade de não passar vergonha, né? Porque o que acontece? Já tinha tomado de 5, ele não ia jogar aberto contra o Flamengo. Mas o Atlético tinha jogadores para jogar aberto contra o Flamengo. Poderia tomar uma olhada? Poderia, mas fazer o que fez nesse jogo não tendo quase nenhuma oportunidade de gol. Aliás, não é uma novidade aí, né? Nos jogos do Atlético você percebe aí que normalmente o primeiro tempo é jogado fora, né? E o Atlético, quando consegue alguma coisa, consegue no final do jogo com individualidades. No fim, o Luiz Felipe começou com o Terans e acabou tirando o Terans, né? O Terans, para mim, era o melhor jogador em campo naquela oportunidade, nessa oportunidade. E aí bota o Canóbio que hoje ele tava tipo um muro, né? A bola batia nele e ele não conseguia dominar. Nenhuma das bolas que chegou no Canóbio ele conseguiu fazer alguma coisa. O que é quase um absurdo, né? Porque o que o Canóbio mostrou aí nesse ano é quase inacreditável que ele tenha se tornado esse jogador, né? E não consegue matar uma bola, que praticamente não briga pelas bolas, ou quando briga não consegue dominar. Não sei, talvez ele tenha ficado nervoso ali diante do Flamengo, vai saber o que aconteceu ali na cabeça do Canóbio, né? E aí, no fim, quando o Luiz Felipe resolveu se abrir, era 41 do segundo tempo. Aí não adianta, né? Talvez, porque o que que acontece? O torcedor, ele não é bobo, sabe? Ele sabe que o Flamengo é o melhor time das Américas. Todo mundo sabe que o Flamengo é o melhor time das Américas. Então, o que acontece? Tava 0-0 no primeiro tempo. Talvez fosse a hora de arriscar, né? Podia ter tomado de 5-0, podia, mas caramba, tem que arriscar, tem que fazer alguma coisa. Joga com 3 zagueiros, 3 volantes, e daí vai fazer o quê? Né? Não cria, né? Não consegue. Os atacantes morrer de fome. O Pablo recebeu lá uma, duas bolas, teve ali até uma falta, né? Que o pessoal reclamou ali, que ele foi puxado ali na entrada da área, aí o juiz não deu. Mas assim, como eu vivo dizendo, não falo de arbitragem porque isso aí não resolve coisa nenhuma. Vamos falar de futebol mesmo. O Atlético não jogou futebol, nem nessa partida, nem na partida anterior. E fica difícil quem não joga futebol fazer gol. O Atlético não fez gol por incompetência absoluta. Né? E é claro que a formação não ajudou. Nas duas vezes a formação. 3 zagueiros, 3 volantes. 3 zagueiros, 3 volantes. Você consegue marcar? Consegue marcar, mas uma hora a bola acaba entrando, porque, sabe, não tem como evitar, né? Como diz, tanto bate até que fura. No segundo tempo, o Gabigol ainda perdeu um gol, que ele chutou a bola na trave, poderia ter feito o segundo, mas o Atlético não tinha nenhuma oportunidade de gol. Nenhuma. Né? O Vitor Bueno entrou com 5 minutos, não dá para fazer milagre também, né, cara? Ele poderia ter entrado para ajudar o Terans ali, né? O Terans, ele
É difícil dizer assim, porque o Teranos ele é um atacante, mas ele é um meio atacante. Ele é o que o pessoal chamava antigamente de um falso 9, né? É aquele 9 que volta no meio para tentar armar a jogada. Aí assim, mesmo que o Vitor Roque tivesse ali, ele não ia poder fazer muita coisa. Porque, sabe, atacante quando não recebe bola, cara, não dá. Não tem o que fazer. Aí o Coelho entrou ali também no meio do segundo tempo. O Coelho poderia ter começado o jogo, né? Só que assim, nessa ânsia de querer marcar, porque é a escola do Filipão é marcar, né? Ele consegue destruir a maioria das jogadas, porque foi assim que ele fez a carreira dele. Só que, puxa vida, né? Tem jogadores criativos, tinha capacidade de fazer melhor. Foi comprar jogadores para isso. Agora, aí eu não sei, né? Como tem 3 competições, de repente o pessoal usa, né? A Copa do Brasil também não é tanta prioridade assim. A gente já ganhou a Copa do Brasil, né? Vamos tentar focar aí na Libertadores. Só que na Libertadores também tem o Flamengo, né? E o Flamengo dificilmente vai ter dificuldade com o Vélez. Deve passar. E o Atlético vai pegar o Palmeiras. Palmeiras também não é um Flamengo, né? Principalmente porque assim, o primeiro jogo, o Atlético vai ter que fazer alguma coisa nesse primeiro jogo, porque no primeiro jogo não vai ter ali o Scarpa, e mais um outro jogador que agora não me lembro, que são jogadores importantes. Então, de repente, dá para fazer alguma coisa por ali. Só que eu não sei se o Filipão não vai entrar dessa mesma forma também. Aí nós vamos ter que viver nessa situação que ocorreu com Estudiantes, de pegar e fazer gol no último minuto. E não sei, sabe? É complicado de você esperar que se consiga sempre vitórias assim com sorte, como ocorreu com o Atlético Mineiro no 3-2, a vitória da sorte, e com Estudantes, vitória da sorte. O último minuto é vitória da sorte. Você não pode imaginar que o cara vai planejar de fazer o gol no último minuto, né? Que nem ocorreu hoje. Poderia ter sido o gol no último minuto, poderia, mas seria uma jogada no jogo, né? E você ficar contando com isso é meio complicado, né? Então, o que aconteceu hoje é que poderíamos dizer assim, o Luiz Felipe, ele acabou sendo o Luiz Felipe, né? Ele não é esse cara de se arriscar, ele não é esse cara de abrir lateral, ele não é esse cara de pegar uma estratégia de jogo. Além de tudo, nós poderíamos pegar até o próprio Valentim, né, o ano passado, que ele tinha o jogador do contra-ataque. Mas assim, o ano passado a gente tinha o Nicão, né? O Nicão agora está lá no São Paulo. É evidente que se você tem um Nicão ali no meio, ele consegue armar para quem quer que seja. Pode ser para o Canóbio, pode ser para o Pablo, pode ser para quem quer que seja. Só que a gente não tinha esse armador. O Fernandinho, ele está chegando agora. Ele é meio volante. Então, assim, aí depende da função que o técnico dá para ele. Fala, você tem que marcar, ele marca. Pô, ele obedece o técnico. Agora, se ele está ali marcando, né, e não tem ninguém para criar, aí fica complicado. Ele poderia criar, mas a questão é que assim, as funções deles eram essas, era de marcar. Aí o Kelvin, ele mal conseguia cruzar uma bola, né? Às vezes assim, ele está iluminado, ele cruza 2, 3 bolas e resolve o jogo, né? Mas também assim, a competência do cruzamento dele, competência do atacante. O Pablo não está tendo competência, o Canão não está tendo competência. O Coelho, ele tenta jogar, mas eu não sei, de repente está faltando ritmo de jogo para o cara, porque bota o cara tão pouco tempo que de repente ele já não tem mais essa condição de ficar armando. E depois armar para quem? Porque não tem centroavante, acabou o jogo sem centroavante. Né? Por outro lado, vamos falar um pouco do Flamengo também. O Flamengo é o melhor time das Américas, todo mundo sabe. Aquele 5-0 ali foi circunstancial, digamos assim, porque reserva contra reserva. E é claro que os reservas do Flamengo também são melhores que o reserva do Atlético Paranaense. E daí eu até daria razão ao Luiz Felipe, porque esse reserva tinha que jogar daquele jeito mesmo. Não tinha como fazer. Né? O time do Flamengo era muito melhor e tinha que tentar o empate mesmo. Acabou não dando certo, tomou 5-0. Mas o time titular, ele não é equivalente ao Flamengo. Ele destoa, ele é um pouquinho abaixo do Flamengo. E aí você tem que arriscar. É vaga que está disputando. Mesmo ele já falou, pô, 5-0 é 3 pontos do mesmo jeito. E 1-0 e 5-0 também, é vaga, não importa. Ah, ia ser humilhado de novo? Ia, mas sabe, tentasse, cara, tem que tentar. A torcida nem teve como se manifestar, nem teve o que fazer.
eles nem gritaram muito, acabaram gritando no final para dizer assim, pô, foi uma bela campanha, né? Vocês trabalharam bem, caiu diante de um grande e tudo mais. Os próprios flamenguistas comemoraram, né, essa passagem para a semifinal, porque eles sabem que o Atlético é um time difícil. Eles sabem que vencer o Atlético aqui é quase um milagre para eles, né? Fazia anos que eles não venciam o Atlético aqui na Baixada, né? Pelo menos aí pelo brasileiro, né? Talvez aí pela Copa do Brasil seja mais recente, mas daí não me vem agora à memória quando o Flamengo venceu o Atlético aqui. O lance é que assim, isso é realmente uma grande vitória para eles. Esse 1-0 é uma grande vitória. Eles se sentem muito satisfeitos porque eles sabem que é um grande time. Agora eles entendem, eles respeitam o Atlético como um grande time, apesar da imprensa paulista e carioca ser um grande absurdo. Os jogadores sabem que o Atlético é um grande time. Então, essa vitória foi uma vitória maiúscula para eles. Eles vão comemorar como se tivessem vencido um grande, porque eles venceram um grande, né? A partir de agora, eles, né, têm um caminho aí um pouquinho menos complexo, porque pegaram o Atlético, mesmo porque esses sorteios aí é um sorteio quase que de azar, né? 4 anos seguidos, Flamengo e Atlético, é brincadeira, né? Ruim para eles, ruim para nós, né? Mas enfim. Então, isso vai dar uma folga aí pro pessoal do Atlético, pelo menos aí nas semifinais e finais, né? Porque daí aí no meio de semana tiver a Copa do Brasil, o Luiz Felipe vai poder treinar alguma coisa, vai poder fazer alguma coisa para preparar aí o Atlético para o Brasileirão, que ainda está numa boa situação, ainda pode fazer alguma coisa, e também lutar aí pela Libertadores, que tem dois gigantes aí, Palmeiras e Flamengo. Como eu disse no vídeo passado, se o Atlético passar pelo Palmeiras, vai se credenciar a vencer a Libertadores e vai pegar o Flamengo, esse mesmo Flamengo de agora. Pode ganhar? Pode, mas é jogo único, não é no Maracanã, não é na Baixada, né? É num campo neutro, então pode ganhar, porque é um jogo só. Mas é muito aquele negócio circunstancial, porque cada vez que vai ser disputada uma vaga, né? Tanto quarta de final, semifinal e tudo, e num jogo só, é estratégia para o jogo. E futebol é futebol, pode acontecer mil coisas. O Flamengo realmente pode perder a Libertadores para o Atlético, pode, mas o Atlético tem que passar em 2 jogos contra o Palmeiras, que não é fácil também. Não é como se pegasse, né, com todo respeito, né, como se pegasse aí um Bahia ou um Vasco ou, né, alguém aí da segunda divisão. Você está pegando o Palmeiras, o grande Palmeiras, o milionário Palmeiras, né, que tem muitos jogadores e tem um técnico excepcional lá. Quanto a ser excepcional, o Luiz Felipe também é. Mas assim, vai ser uma grande surpresa se o Atlético conseguir passar pelo Palmeiras e, novamente, uma grande surpresa se o Atlético conquistar a Libertadores. Mas nós, como torcedores, temos que confiar que podemos chegar a bom termo e ganhar essa Libertadores. Agora, né, questão jogador por jogador, é claro que o Atlético é zebra, não tem como. E daí talvez até nesse aspecto é que o Luiz Felipe fale, pô, o Atlético não é um time grande ainda, talvez porque para ele time grande é time que ganha Libertadores, time que ganha Mundial, ou até time que possa contratar grandes jogadores. E o Atlético está começando a contratar grandes jogadores agora. Então, assim, é um ano que para nós ainda é atípico, né? Eu não me lembro do Atlético ter contratado tanto grandes jogadores como contratou esse ano. Se isso se tornar frequente, talvez o Atlético consiga se equilibrar aí com esses times e chegar aí a ser uma quarta, uma quinta força. Hoje já é a quinta, né? De acordo aí com a classificação da CBF. E é mais ou menos isso que nós torcedores temos que entender, né? O Flamengo, cada vez que a gente ganha, é como se a gente conseguisse acertar uma pedra na cabeça do golista, né? Ainda é assim. Não podemos nos comparar com o Flamengo ainda, né? Mas podemos chegar a ser um grande time e já somos temidos ainda pelo Flamengo, mas dessa vez não teve condições, né? Mas vamos brigar aí para tentar fazer aí um bom papel diante do Palmeiras e quem sabe, né, chegar à final da Libertadores. E como é folga para eles, também vai ser uma folga para mim, né? Agora que o Atlético está fora da Copa do Brasil, né? Vou falar apenas nos finais de semana aí sobre o Campeonato Brasileiro e voltarei a falar sobre a Libertadores, né? Infelizmente o Atlético caiu e não tem mais condições aí de disputar a Copa do Brasil. Mas ano passado foi a final, esse ano caiu para um grande, então assim, o Atlético tem feito bons papéis na Copa do Brasil.
e classificando para a Libertadores. Então, assim, não dá para dizer assim, pô, vamos jogar o ano fora. Não, o ano está muito bom. O ano está muito bom. O Atlético tem trabalhado bem, tem feito bons trabalhos, né? Está aí bem no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está muito disparado, está muito à frente. Hoje caiu somente diante do Flamengo. E é isso mesmo que o Atlético tem que fazer. Se for para cair, que caia diante de um grande, né? Para demonstrar que aqui o trabalho é bem feito, o trabalho está sendo realizado para que o Atlético decole e chegue a ser reverenciado, quem sabe aí pelas empresas aí do eixo, né? Rio-São Paulo. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Estarei falando aqui ainda sobre o Curitiba e o Atlético no próximo final de semana. A novidade no Curitiba aí é o Guto Ferreira, conhecido como Gordiola. Ele pode acertar o Curitiba. Eu fico um pouco com o pé atrás com o Guto Ferreira, porque ele também estava no Bahia, o Bahia caiu, né? Mas assim, o Guto Ferreira, ele não é um técnico retranqueiro, ele é um técnico que se arrisca, ele é um técnico que gosta de fazer o time jogar para ganhar. E isso é bom para o Curitiba. Isso vai melhorar a forma de jogar do Curitiba e talvez dê uma chance do Curitiba de não cair, porque somente com a vontade de vencer, com o olho de tigre, é que vai tirar o Curitiba da situação e quem sabe manter ele na primeira divisão para no próximo ano estarmos aí os dois ainda na primeira divisão. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.